Olá, tudo bom, pessoal? Boa noite. Tava com saudade de vocês, né? Já tem alguns dias que a gente não faz live. E hoje a nossa live é com uma médica maravilhosa. Acabou de chegar, a minha convidada, doutora Alessandra Evangelista. Nós vamos falar sobre fertilidade e endometriose. Vamos lá. Só um minutinho. Gente, depois, assim que a doutora entrar. Olá! Tudo bem? Que prazer falar com você! Bom, que bom. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Andréia. Como é que você está? Eu estou bem, estou muito feliz por você ter aceito o Ah, meu convite. Eu acho que vai ser bem produtivo, né? Assim, eu quero, em primeiro lugar, dar boa noite, né? Porque já está de noite. Boa noite para você, para todo mundo que está entrando, tá? Aos pouquinhos eu sempre vou dando boa noite aí pro pessoal. E assim, quero te agradecer muito, porque você é uma simpatia. obrigada, Andréia. Obrigada. Assim, eu que agradeço pelo Uhum. convite, né? Vou dar boa noite para o pessoal que está assistindo já. É muito gratificante receber um convite como o seu. Eu acho que é super importante a gente falar sobre esse assunto, falar sobre endometriose, divulgar o máximo que a gente conseguir para que tanto as Sim, portadoras quanto os familiares consigam entender um pouco dessa doença e realmente participar da vida dessa paciente que sofre com endometriose, que tem essa dificuldade, né, de conseguir o atendimento. A gente sabe que realmente é bem difícil. muito difícil mesmo, né? Eu sou portadora de endometriose, né? A doutora sabe. Tenho uma gratidão muito grande pelo doutor Cláudio Crispi, né? E por toda a equipe. Eles devolveram a minha vida, a minha qualidade de vida depois da cirurgia. Eu não tenho nem palavras, né? Ele sabe da minha felicidade, da minha gratidão. E assim, eu quero muito que você, né, que você possa se apresentar, Sim. falar um pouquinho de você, já que você agora também é um Cláudio Crispi de vestido, né? Então, Um fica pouquinho. à vontade, pode se apresentar e a gente depois começa a conversar, tá bom? Tranquilo. Vou falar um pouquinho só da minha formação. Então, bom, eu fiz faculdade na Universidade Federal Fluminense, na UF, em Niterói. Assim que eu me formei, né, eu já tinha plena certeza que ia trabalhar com ginecologia e obstetrícia. Eu gostava muito, né, na época dessa parte da medicina. E gostava principalmente da parte de fertilidade. Sempre gostei muito dessa área. Né, uma coisa que é difícil, porque na época de faculdade pública, a gente não tinha muito acesso, né, a esse tipo de medicina, né, considerada tão top, né, tão tecnológica e numa universidade pública. Mas eu também tive uma professora maravilhosa, né, vou citar nomes aqui e agradecer todo mundo aí da minha formação. A professora Ana Márcia, Fica à vontade. a professora Ana Márcia, que assim, foi uma das primeiras pessoas realmente que eu tive contato com a parte de infertilidade. Ela fazia um ambulatório incrível lá na Universidade Federal Fluminense e foi com ela que assim eu tive meus primeiros passos dentro da reprodução e me encantei por essa parte. Bom, eu entrei para fazer ginecologia e obstetrícia na época, né? Embora eu tivesse conseguido acesso a vários concursos, eu optei por fazer perto de casa, porque eu já tinha ficado 6 anos morando longe da mãe e do pai, em Niterói, quis ficar um pouquinho em casa. E aí eu fiquei perto, realmente, fazendo residência no Carmela Dutra e no Hospital da Piedade. São dois hospitais incríveis, né, municipais aqui do Rio. São hospitais com bastante volume, mas também com bastante aprendizado, com bastante ciência. Então, assim, foi lá que eu comecei também a fazer mais participação em congresso, dar aula, gostava já dessa parte desde a época da residência. E aí, no meu R3, na verdade, né, de ginecologia e obstetrícia, a gente tinha a opção ou de terminar ali, fazer uma área básica, não fazer mais nada depois, ou realmente fazer alguma coisa extra, vamos dizer assim, uma subespecialidade. E aí eu resolvi me subespecializar em reprodução, fui para a UERJ. Na UERJ,
né? Eu conheci o professor Marco Aurélio, que hoje Ah, é um maravilhoso. isso, hoje ele é, né, meu chefe lá, mas assim, inicialmente era meu staff. Conheci tantos colegas maravilhosos que eu trabalho junto, doutor Tiago, doutor Thier. E nessa época também, já era meio que comum o residente que estava na UERJ rodar no curso do professor Cláudio Crispi. Então, em 2007, não tenho vergonha de falar, gente, eu tô com 40 anos, então em 2007 eu fiz Essa aí carinha de 25. Eu fiz a residência com o doutor, né, doutor Marco Aurélio, e em conjunto eu fazia o curso do doutor Cláudio, que ainda era no Instituto Fernandes Figueira, ainda era aqui no Rio. E aí, esse curso, vamos dizer assim, abriu portas, porque eu me encantei muito por essa parte, né, da cirurgia, da endometriose. Eu fazia o ambulatório de endometriose da UERJ, então isso abriu realmente um leque de visão. Esse mesmo ano, eu fui convidada por um dos professores, Dr. George Vaz, que hoje em dia trabalha também comigo lá na Clínica Vida, a conhecer uma clínica de reprodução, assim, a saber como é que era esse mundo que para mim era muito diferente, né? A gente não está acostumado a ver isso no serviço público. E aí me receberam de braços abertos, né? A Clínica Vida, a doutora Maria Cecília Hertal, o doutor George. Então eu comecei realmente a fazer a minha formação da reprodução aí. E na UERJ, né? E tenho até hoje como colega o professor Paulo Galo, que todo mundo conhece também, que é uma pessoa que, assim, um dos meus padrinhos. Eu costumo dizer, eu tive vários padrinhos nesse ramo da medicina e fui conhecendo aí um pouquinho, né, de cada área. Me apaixonei mesmo pela reprodução. E aí é o que eu faço desde então, assim. Embora eu trabalhe na UERJ com a parte da endometriose, com a parte cirúrgica, a parte de meu ambulatório hoje em dia é uma parte mais cirúrgica. Eu lido muito com a parte de mioma, com a parte de trompa, se a paciente tem alguma alteração e tem que fazer uma cirurgia, a parte do ovário, se tem alguma coisa que tem que operar. Mas nunca deixei de ter esse contato muito de perto com a endometriose, porque faço parte da equipe cirúrgica da feira, que é de endometriose na UERJ. E a parte reprodutiva é o meu carro-chefe, é o que eu faço nos consultórios. E fui inserida, né, no Dr. Cláudio, no CRISP, desde 2010. Então, assim, esse ano eu faço 10 anos de Instituto CRISP, faço 10 anos aí com ele, acompanhando e sendo, né, como você colocou antes, a fertileuta do grupo, né? O que seria ser a fertileuta do grupo? Todo mundo pergunta, né? A maioria das pacientes chega no consultório sendo encaminhadas pelo Cláudio e fala assim, ainda não entendi o que você faz. E aí eu sou ginecologista, mas a minha, né, área de atuação é essa parte da fertilidade feminina, a parte de reprodução, além da fertilidade do casal, né? Eu costumo dizer que não é só a feminina. Também recebo casais onde a principal causa é a masculina. E aí a gente conversa, eu vou explicando, né, durante a consulta, algumas coisas que a gente fala aqui, sobre a fertilidade, como é que ela acontece, como é que ela funciona. E principalmente como é que a gente pode ajudar e pode modificar esse destino de um casal que está tentando engravidar já há algum tempo. Olha, é fantástico, né? Ouvir tudo isso de você e de uma mulher, né? Porque assim, desde que eu descobri a endometriose, né? Só médico, né? Só homens, né? Que a gente convive. E assim, estar diante, né? De uma fertileuta, de uma mulher ginecologista e que entende do universo da endometriose, é assim, algo maravilhoso. Para mim está sendo em 9 anos a primeira vez. Pois é. E anda um pouco também, porque, né, a gente sempre conversou sobre isso. A medicina aumentou muito a quantidade de mulheres fazendo a faculdade e áreas cirúrgicas também. Lá na UERJ a gente tem a residência e, se eu não me engano, já deve ter pelo menos aí uns 3 a 4 anos que eu só formo na residência de endoscopia ginecológica, que vai trabalhar diretamente com endometriose, eu só formo residentes mulheres. Então, daqui a pouco, no mercado de trabalho vai estar cheia, já tem algumas aí, né, brilhando bastante. Graças a Deus, a gente tem ex-residentes em Belo Horizonte, aqui no Rio, no interior do Rio. Então, assim, porque realmente foi isso que você falou. A área cirúrgica, ela
tem muito tempo que a gente acredita que é aquela coisa assim, ah, não, o homem é que faz a cirurgia, né? É uma especialidade masculina. E a gente tem que, né, desmistificar isso, porque eu até costumo brincar, né? Assim, nós somos mais meticulosas, mais detalhistas, então Cuidadosas. a gente também tem aí um espaço na vida das portadoras de endometriose para cuidar bem de vocês. Ai, que ótimo, que excelente notícia. E assim, é muito bom, muito gratificante, Alessandra, a gente falar sobre a endometriose, porque a gente sabe que informação salva vidas, né? E muitas mulheres sofrem muito com a endometriose por falta de conhecimento, né? Isso aconteceu comigo, e mesmo trabalhando com informação, eu não tinha a menor ideia, né, do que seria endometriose, enfim. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente vai falar mais da endometriose, eu queria assim que você falasse para todo mundo, né, para os nossos convidados, o que é a fertilidade e o que ela significa na vida de uma mulher. Né? Porque a gente fala muito de fertilidade, mas todas as mulheres têm muitas dúvidas, né? Ah, será que eu estou fértil ainda? Será que eu estou no meu período fértil? Enfim, aí se você pudesse, eu gostaria que você esclarecesse para gente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da fertilidade, né? A mulher que é fértil, vamos colocar assim, é uma mulher que tem essa capacidade de engravidar. Então, se torna fértil a partir do momento que a gente começa a menstruar. Então, é até complicado a gente pensar isso, né? Recentemente a gente teve aí um caso bem polêmico, né, no Brasil, de uma menina de 10 anos grávida. E é justamente a gente pensa assim, ou seja, se uma menina ela começa a menstruar com 8 anos, com 9 anos, e ela começa a ter ciclos regulares, ela pode já estar ovulando e, consequentemente, ela já é uma mulher fértil. Consequentemente, ela, numa relação sexual, que obviamente a gente sabe que nem passa pela cabeça, né, de uma pessoa, uma menina de 10, 12 anos, né, 14 anos ter atividade sexual, porém, ela já tendo atividade sexual e tendo essa ovulação, ela pode engravidar. Então, a fertilidade na mulher, ela está atrelada à presença desse ciclo menstrual, que a gente chama regular, porque passa a ser um ciclo que espera um óvulo todo mês. Então, na verdade, para a gente pensar, né, qual é essa fase reprodutiva, em que período a mulher é fértil, é desde o momento que ela menstrua até o momento que ela entra na menopausa. Então, a gente tem aí o que a gente chama de período, né, idade fértil para essa mulher. E é interessante a gente entender isso, porque algumas mulheres, elas têm durante a vida toda uma irregularidade menstrual muito intensa. Então a gente tem sempre uma amiga, né, uma prima, alguém que fala que fica meses. E aí é essa paciente que a gente também tem que ficar muito de olho se ela está tentando engravidar, porque uma paciente que tem esses ciclos irregulares, ela pode não estar ovulando. Então, a gente passa a realmente olhar com outros olhos para ela, porque ela talvez precise de ajuda, precise passar por uma indução de ovulação, caso ela esteja querendo engravidar. E a gente também fica muito de olho, e eu costumo dizer muito isso, né, para as mulheres, nós estamos acostumadas desde muito jovem a sermos orientadas sobre não engravidar. É a orientação que nós recebemos bem novas, quando a gente está indo ao ginecologista, adolescente ainda. O perigo é a gravidez. É aquela coisa assim, né? É verdade. Eu falo isso que, assim, desde que eu comecei a trabalhar mais com essa parte de fertilidade feminina, reprodução, eu escuto de muitas mulheres a seguinte frase, Andréia: poxa, se eu soubesse que era tão difícil, eu não tinha evitado tanto tempo. E realmente é uma frase que sempre me chamou a atenção, porque a gente tem essa orientação. Então, quando a gente é mais jovem e a gente começa a querer uma atividade sexual, a gente procura o ginecologista e ele sempre alerta a gente sobre os perigos de uma gravidez indesejada e orienta sobre método contraceptivo. E você pouco vê o ginecologista conversando sobre o outro lado, a fertilidade. O outro lado da gravidez, né? Isso. E o outro lado também da própria fertilidade, ou seja, bom, eu vou usar pílula até quando? Eu, às vezes, pego pacientes que usaram pílula dos 18 aos 38.
e não tem a mínima ideia de como é que tá a reserva ovariana, de como é se está ovulando ou se não está. Então, assim, são pacientes que, por usarem pílulas muito tempo, usarem às vezes até de maneira contínua para não menstruar, não conhecem o próprio corpo. Longe de mim estar aqui fazendo uma apologia para não hormônio, tá, gente? Até porque a gente vai falar de endometriose, a gente sabe que eles servem realmente para uma série de coisas, mas falta realmente a nós, mulheres, termos um conhecimento da nossa fertilidade. Saber exatamente como é que eu sei que eu tô fértil, o que eu tenho que saber se eu tô querendo engravidar. Eu tenho que saber, por exemplo, que os meus óvulos, eu faço eles dentro da barriga da minha mãe. Então, quando eu sou um bebezinho de 5 meses, eu fiz todos os óvulos que eu vou ter a vida inteira. E aí, a partir do momento que eu tenho 5 meses, né, de vida da minha mãe, eu vou reduzindo essa população de folículos em torno de mais ou menos aí, eu tenho 6 a 7 milhões quando eu tenho 5 meses, e quando eu já tenho 9 meses e vou nascer, isso caiu para 1 milhão. É mesmo? É mesmo, viu? Ninguém sabe dessa informação. Ninguém fala. Gente, eu já nunca tinha imaginado isso. Mas de 5 meses para 9 meses, na hora que eu vou nascer, eu já nasço com menos? Óvulo. Antes de nascer, a gente já tá perdendo os óvulos todos. Muito. E aí, o que é interessante? Quando a gente vai menstruar, que a gente pensa assim, eu tenho 1 milhão, porque eu nasci com 1 milhão, vou ter 1 milhão. Quando a gente começa a isso já caiu para aproximadamente 400 mil folículos. Então, saiu de 1 milhão e foi para mais ou menos 400 mil. Na verdade, de 300 a 500 mil. Então, essa perda, ela vai acontecendo a vida da mulher inteira, né? Uma das perguntas que veio na minha caixinha, eu achei super interessante, perguntou assim, se a gente já sabe a origem da endometriose, se a gente já tem alguma cura. A gente ainda não sabe a origem, porque ela é né? Multifatorial, né? São várias teorias tentando explicar os focos. E além disso, né, o tratamento hoje em dia, assim, o tratamento na essência da palavra, dizer que a gente curou a endometriose, ela realmente ainda não existe. Então, mesmo uma paciente que faça uma cirurgia muito bem operada, que esteja bem do ponto de vista de sintoma, que fique sem sentir dor, ela tem que se cuidar da endometriose. Não tem opção. Ela não pode simplesmente esquecer que ela tem endometriose, porque a doença pode retornar e tudo. Mas até, né, coloco aqui uma outra dúvida para essa paciente que me colocou essa pergunta na caixinha, que eu acho assim, por que a gente, de repente, não começa a pensar em como manter a nossa... Talvez seja bem interessante pensar isso. E isso ainda não existe remédio que possa controlar essa perda, porque essa perda é natural e ela é mensal. Para a mulher produzir um óvulo, ela joga fora todo mês 1.000 folículos. Todo mês a gente joga, vai embora. Então a gente vai só perdendo. Então, assim, a fertilidade feminina, ela tende a cair com a idade. A natureza interpreta que nós deveríamos engravidar mais jovens. Então. Eu ia até te perguntar isso, né? Qual seria a melhor época, né, para a mulher engravidar? Teria uma idade específica? Assim, eu brinco que a natureza não combinou esse jogo com a gente. Ela não fez essa combinação. Para pensar, a natureza ela libera os melhores óvulos entre 18 e 25 anos. São os nossos melhores óvulos, vão ser liberados mais ou menos nessa faixa de idade. E aí, quando a gente para pensar, você fala assim, olha, não dá, né? Com 18 anos, a gente não quer ser mãe ainda. Com 20 também. Não, a gente está estudando, está fazendo estágio, está programando o futuro profissional, né? Eu brinco muito que, assim, a maioria das médicas sai da faculdade com 24, 25 anos, porque a gente entra com 18 e é uma faculdade, se eu não me engano, é uma das que mais demoram mesmo, né? São 6 anos de faculdade. E você, quando sai, ainda quer fazer a residência, que vai durar 3 a 4 anos aí. Então, você coloca no contrato que toda médica,
antes dos 30, talvez ela não pense em gravidez, porque ela está pensando na formação. E quem pensa em gravidez, ok, não tem problema nenhum. Eu tenho amigas que engravidaram na faculdade, na residência, residentes que já engravidaram. Acho até que elas fizeram certo pensando nessa dificuldade posterior. Mas a gente não pensa. E a gente não tem esse alarme. Ninguém alerta a gente que após esse período, a gente vai estar reduzindo, né? A gente já começou a reduzir a quantidade desde o nascimento. Mas Desde o nascimento. Essa é boa, essa eu aprendi hoje. desde o nascimento. E além disso, ainda tem a questão da perda de qualidade. Ou seja, eu vou reduzindo a qualidade conforme os anos vão passando. Então, o que é interessante a gente entender? Bom, quando eu tenho aí meus 25 anos, eu tenho chance de gravidez entre 25 e 30. Eu tenho chance de engravidar por mês 25%. Aí a gente até tem essa dúvida, porque é outra coisa que as pessoas me perguntam. Poxa, calma aí. Quer dizer que se eu não tenho problema nenhum, nem eu, nem o meu marido, eu vou ter relação no meu período fértil, ovulei, tive relação, eu não tenho 100% de chance de engravidar? Eu explico, não. Você tem 20%. Não. Ou seja, a gente pega 100 casais e sem problema nenhum, período fértil rolando, transando adoidado, 25 vão engravidar, 75 não vão engravidar. Isso quando a mulher tem até 30 anos. Quando eu pego uma mulher até 35, isso cai e vai para 20%. Ou seja, tem uma redução. Despenca, né? Já tem uma redução. Despenca. E depois do É. 5, gradativamente vai reduzir. Quando eu chego aos 38 anos, que é justamente essa galera que, sim, tá pensando em gravidez, sim, porque casou com 33, 34, né? Sim. Curtiu um pouco o casamento, comprou um apartamento, né? Tá bem na empresa agora, resolveu agora é a hora. A chance de gravidez natural de uma mulher com 38 anos é 10% ao mês. É muito pouco. É muito pequeno. É muito pequena a porcentagem. A porcentagem é pequena e isso é pouco falado. Assim, o que mais me causa preocupação é que nós não sabemos essa informação. E tem muita mulher que vai ser orientada a, não, fica tranquila. Você está menstruando de maneira regular, por que você está tão estressada? Né? Porque é o que a gente mais escuta, né? É aquele coisa assim, pra que tanto estresse? Relaxa. Essa frase do relaxa me irrita um pouco. Eu acho que a gente é ciente do problema que a gente vai enfrentar. Não é para entrar, obviamente, num estresse total, mas assim, olha, eu tô ciente de que eu tô tentando e eu tenho uma chance menor do que eu tinha aos 28. Uhum. E se eu não conseguir gravidez, obviamente eu vou procurar um especialista. Porque aí é o momento de procurar. Por isso que a gente fala muito da questão da infertilidade conjugal. Ou seja, um casal que está tentando engravidar por até 12 meses, sem método. Isso é outra coisa também super importante que as pessoas ainda questionam muito quando chegam no consultório. Poxa, a gente está tentando. Aí eu pergunto há quanto tempo. Aí, não, mas a gente está tentando mais ou menos em torno de uns 6 meses. Aí eu falei, então tem 6 meses que vocês pararam de usar qualquer método contraceptivo. Não usa Método. pílula, não tá usando mais camisinha. Depois a gente responde aqui a Cacá. E aí, assim, várias coisas que me perguntam em relação a esse negócio de relação, qual é a dificuldade? Ou seja, quando eu pergunto para a mulher há quanto tempo você está sem método, e aí eu falo, sem camisinha, sem pílula, sem fazer tabelinha, tendo relação sexual regular e sem nenhum método te atrapalhando. Aí a mulher fala assim, há 3 anos. Mas eu só tô tentando há 6 meses. Porque só há 6 meses que eu baixei meu aplicativo, que eu comecei a ver a fita da ovulação, que eu comecei a me preocupar mais. Não, assim, não é isso. Ou seja, a gente instituiu que uma mulher está tentando, para estar tentando, ela tem que estar lá anotando o período fértil, ela tem que estar lá vendo o aplicativo, ela tem que estar sabendo. Assim, só que ela já estava tentando. Que eu sempre explico. Se por acaso, né, o seu organismo é, é regular, estão tentando, se a chance de engravidar nesses 3 anos não acontecer, já está aí realmente num quadro de fertilidade conjugal, porque já passou os primeiros 12 meses, já passou o primeiro ano.
Em pacientes acima de 35, alguns trabalhos colocam até acima de 37 anos, talvez esse período encurtado seja até mais factível para a mulher entender. Ou seja, se eu tenho menos chance por mês, quanto mais tempo passar, menos chance eu vou ter. Então, Chance eu vou ter de engravidar. com 38 anos, será que eu tenho que esperar um ano para ver se está tudo dando certo? Ou eu espero 6 meses já sendo o meu sinal de alerta e vou na especialista? Isso é importante a gente conversar. Vamos responder aqui, ó. Quando a gente toma anticoncepcional sem pausa, a gente guarda os óvulos? Não guarda. Isso é uma coisa que a gente Não. tem ter esse direito, mas a gente não guarda, gente. Todo mês, mesmo que você não esteja ovulando, mesmo que você esteja usando pílula, Uhum. mesmo que você esteja grávida, o seu ovário joga fora 1.000 folículos. Ele Agora, fala, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, eu estou bloqueada há 9 anos, né? Como eu, muitas mulheres aí estão bloqueadas. Esses óvulos, já que a gente não menstrua, né? Como é que o organismo expulsa? Como é que ele se livra desses... O que ele faz? Existe uma coisa no nosso ovário chamado apoptose. É um nome bonito na medicina que é difícil de entender. Para vocês entenderem, é a morte celular programada. Então, o organismo mensalmente programa a morte de 1.000 folículos. Entendeu? Gente... Assim, não existe nada que a gente possa embarrear isso. É por isso que eu brinco e que eu falo que, assim, quem descobrir um jeito de parar esse processo vai resolver o problema. Porque aí a gente não entra na menopausa, por exemplo. A gente vai ter folículo a vida inteira, né? A É gente verdade. pensa na fertilidade, mas a gente tem que pensar também, né, nas questões aí da menopausa. Sim. Posso ter o antimileriano alto, não significa que os óvulos têm qualidade? Isso é legal que a Marcela perguntou. Bom, o antimileriano é um dos marcadores de reserva ovariana. Então, quando a gente está ali avaliando o casal, ou realmente quando a mulher, né, procura, porque tem endometriose, vai fazer uma cirurgia, porque tem desejo de controlar Uhum. os óvulos, de preservar a sua fertilidade, realmente é um dos exames que a gente pode pedir para avaliar. Só que o hormônio antimileriano, ele só vê quantidade. Então, quanto mais alta é uma, Hum. significa dizer que ela tem mais folículo e mais óvulos. Mas a qualidade só tem a ver com a idade. Então, eu sempre converso sobre essa questão também no consultório. O que é melhor se eu tiver 40 anos? Agora eu sinto até tranquilidade, porque eu posso falar, eu também tenho 40, meninas. Então, né, quando eu era mais nova e tinha que falar, que você tem 40, eu morria de vergonha. Agora não, eu também tenho 40. Então, Eu também, eu tenho mais de 40. dá uma certa tranquilidade. Esse ano eu assumi meus 40 com uma propriedade que eu falei assim, poxa, cheguei na idade que eu sempre conversei com as minhas pacientes e agora com 40 eu me sinto mais tranquila de falar isso. Então, com 40 anos, se eu tiver um antileriano muito alto, ótimo. Porque mesmo que eu não tenha qualidade, na hora de fazer um tratamento, uma fertilização, eu vou ter quantidade. Então, na hora de Sim. achar esse melhor óvulo, eu vou ter aí como peneirar. Agora, se eu tenho um antileriano muito baixinho, poucos folículos, poucos óvulos, a gente tem mais dificuldade. Então, consequentemente, é mais difícil, sem dúvida. Uhum. Outra pergunta. Agora, deixa eu te... Você vê aí se você... pode responder. Não, pode responder. Eu não sei se é pergunta. Completo 2 meses de cirurgias esse mês, estou adorando os esclarecimentos. Ah, que bom! Obrigada! Obrigada, Dá. Então, vamos lá. Então, Vamos para a vamos. sequência, Andréia. Além da endometriose, que a gente sabe que causa, né, em muitas mulheres a questão da infertilidade, quais seriam outras doenças que também atrapalhariam a questão, né, da fertilidade na mulher? Então, vamos lá. A gente falando um pouco de infertilidade conjugal, a gente tem 1/3 das causas femininas, 1/3 das causas masculinas e 1/3 das causas são mistas. Como a gente está aqui focando muito mais para essa parte feminina, vamos, né, nos ater a essa Uhum. questão. Então, assim, a mulher, eu sempre falo que assim, é até fácil a gente entender quando a gente entende como é que a gente engravida. Então, para engravidar, a gente tem que ovular.
Então, uma das coisas que pode dificultar essa mulher é um fator ovulatório. Ela pode ter, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos e não ovular. Hum, É aquela paciente que tem irregularidade, não menstrua, não ovula, é difícil. Então, né, o problema ovulatório, vamos dizer assim, uma causa ovulatória é uma das causas. A outra causa que sim. a gente precisa, né, vamos dizer assim, para engravidar, naturalmente, é a trompa. Então, quando nós não temos a trompa pérvia aberta, a gente também tem a questão do problema, né, da gravidez. Então, fator tubário, ou ela ligou a trompa, ou ela teve alguma infecção que obstruiu a trompa. E aí, assim, coisas que nunca ninguém explica pra gente. Por exemplo, eu tenho muita paciente que quando adolescente teve apendicite, e aí a apendicite deu infecção na pelve, e aí a trompa obstruiu. E a infecção fez essa obstrução né, na parte da trompa. E ninguém fala. Falou para aquela menina com 14 anos que ela teve apendicite que poderia ter um problema na trompa depois para ficar de olho. Além disso, se a gente pensar os fatores uterinos, aí a Naira acabou de colocar aqui um dos fatores uterinos. Endometriose, a gente pode pensar nos pólipos, pode pensar aí num problema do colo do útero, né? Que a gente entra com os problemas cervicais. Então, assim, tudo que está Uhum. relacionado aí à fertilidade. Na parte do óvulo, né, quando a gente pensa no óvulo, não só a falta de ovulação, mas a baixa reserva ovariana pode dificultar. E a própria endometriose como um todo, que a gente sabe que impacta na fertilidade, pode reduzir reserva. A adenomiose, né, eu costumo explicar que é uma prima da endometriose. Da Enquanto, endometriose. enquanto a endometriose está fazendo os focos todos fora do útero, a adenomiose vai lá e coloca os focos na parede do útero. A adenomiose não está associada Uhum. à fertilidade. A adenomiose, infelizmente, está associada mais a aborto, falha de implantação, porque essa mulher ela tem uma inflamação na parede uterina e, consequentemente, ela pode ter mais dificuldade da implantação do embrião no endométrio. Mas ela pode ter. E falando em endométrio, a gente também tem outras causas, como uma endometrite, que às vezes a mulher descobre fazendo um exame de estereoscopia, que também pode causar infertilidade. Então, assim, é uma série de causas que aí, assim, o Uhum. ginecologista, ele tá super apto a fazer essa investigação. Super, assim, pedir esses exames, avaliar, porque a gente aprende realmente isso durante uma residência básica. Porém, na hora de conduzir, nem sempre ele vai conduzir com propriedade, porque não é a área dele, ele não está acostumado. Então, talvez ele faça o diagnóstico, que a maioria de vocês, né, portadoras, isso acontece. Ou seja, o ginecologista fala assim: olha, você tem endometriose, mas eu não opero e encaminha para um especialista. Olha, eu não faço Sim, isso acontece muito, 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 isso. direto. O mais importante é não ter a perda do tempo, que é o que eu falo. Assim, o ruim é a gente ter um diagnóstico de endometriose, por exemplo, querer gravidez e alguém virar pra gente e falar assim: usa pílula para tratar a sua endometriose. Só que você vai ficar usando pílula há quanto tempo? Essa semana eu peguei uma paciente, deu muita, assim, eu fiquei, assim, pensando assim. E ela até falou assim: poxa, por que eu não te conheci antes? Eu falei assim: eu também queria ter te conhecido antes. Ela já tá casada Antes, há 21 anos. Ela está casada há 21 anos. E ela teve o diagnóstico de endometriose há 8 anos atrás. E simplesmente prescreveram para ela pílula. Ela estava usando pílula há 7 anos. E ela já queria gravidez desde o primeiro ano de casado, ou seja, acabou, ela já queria engravidar. Só que ninguém descobriu uhum. que ela tinha, ficou naquela que a gente já sabe que endometriose demora. E quando ela descobriu endometriose, o que falaram? Endometriose cura com pílula. Toma pílula, direto, Ah, sem parar. cura, cura, né? E aí ela ficou usando Falta de pílula. informação, né? Isso que eu estava até falando com você no início. A falta de informação traz muito sofrimento para a mulher que tem a endometriose e não sabe, né? É por isso até que às vezes eu comento, às vezes, né, com o Claudinho, Moura, o Crispe, todos eles, né? Eu falo assim, a gente tem sempre que estar preocupado em levar informação, Sim, né? E por isso assim que do meu jeitinho, no meu tempo, eu me envolvo porque eu acho assim uma violência contra a mulher, sabe? A mulher não ter essa informação. sim. Toda mulher tem direito a ter informação sobre a endometriose,
né? Então, quantos problemas poderiam ser evitados, quanto sofrimento, tanta coisa se houvesse a questão da informação, né? Porque muitas mulheres não sabem. Então, tudo isso que você está dando para a gente hoje de dados, você está assim, esclarecendo e todo mundo que depois assistir, poxa, eu tenho que falar com essa médica, eu vou procurar essa médica. Vai chover e ainda pergunta para você. Depois ainda. Pelo menos fala assim, gente, vou falar com as minhas amigas que eu descobri que a gente perde nossos óvulos desde o momento que eu nasci. Entendeu? Vamos ficar de olho nos óvulos, entendeu? Ó, eu tenho 22 anos de Toda mulher. Dia 21 de bloqueio por pílula aí, ó. Nunca quis engravidar, mas a idade tá batendo, o marido quer muito. Isso é outra coisa. Olha, gostei do que a Cacá falou. Ah, Marcelinha, falando que toda mulher tem que ter uma doutora Alessandra na vida. Fofa. Ó, também acho. Isso é uma outra coisa que eu falei outro dia sobre o nosso desejo. Eu recebo também muita paciente com endometriose que é orientada a me procurar porque com o diagnóstico tem que congelar óvulo. Tem que congelar óvulo, tem que congelar óvulo. E eu percebo, às vezes, algumas pacientes até sofrendo com essa informação, porque tem gente que não quer ser mãe, gente. E tem gente que não quer mesmo. Então, é outra coisa que a sociedade tem que começar a enxergar, que tem mulher que não quer ser mãe. A gente tem que respeitar essa decisão. Não é simplesmente virar para ela, olha, congela seus óvulos, hein? Você tá ficando velha, hein? Congela seus óvulos, você vai operar endometriose. Mas você quer ser mãe? Não, eu não quero ser mãe. Sim, ela não quer, né? É um direito que ela tem. Aí eu sempre falo assim, olha, se você não quer ser mãe, eu vou te explicar o que vai acontecer, o que já aconteceu desde o momento que você nasceu. Isso que eu falei aqui, eu falo em toda consulta, explico. E eu falo assim, ó, e com a cirurgia pode acontecer isso, 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 isso. Pensa se você realmente quer fazer alguma coisa, depois você me procura, sem problema nenhum. E aí, eu acho que dá essa liberdade para a mulher decidir. Até porque, assim, isso que ela falou. Claro, a gente, quando casa, tem muitos casais que o marido quer muito ser pai. E aí você tem que pensar se você também quer participar desse projeto, desse sonho. Porque ao contrário do que todo mundo fala, é a mulher que quer sempre, né? A maternidade é uma coisa feminina. Eu pego muito casal que quem quer é o marido, que fala. É o marido. Que leva e fala, não, eu quero muito ser pai, doutor. Convence ela, doutora. Mas a gente tem que começar a pensar isso como sociedade. Que tem mulher que não vai querer e ponto. Então, basta a gente orientar. Que eu falo sempre, André, não pode se arrepender das nossas escolhas. Então, se a gente, por acaso, decidir não congelar óvulo, operar a endometriose, de repente ter que tirar um ovário, que a gente sabe que isso pode acontecer, pode. Tem um endometrioma, alguma coisa, vai tirar um ovário. Ih, não congelei óvulo, agora eu quero e não consigo. A gente tem que saber, tem outros tratamentos. Hoje mesmo eu falei com uma paciente, né? Você perguntou em relação a outras doenças que podem impactar. Então, assim, tem outras doenças no ovário, o próprio teratoma, né? Que é um tipo de tumor ovariano benigno, mas que ele também cresce e também dificulta, né, a questão da reserva. Então, eu já tive paciente que chegou ao meu consultório porque operou o teratoma e surgiu um teratoma do outro lado. Então, assim, já tinha tirado um ovário de um lado, surgiu do outro teve lado, que tirar o outro. e aí ia ter que tirar o outro. Aí o médico orientou a congelar óvulo. Então, assim, é importante essas decisões antes atrás de uma cirurgia. Eu acho que falta essa conversa sobre, olha, reserva ovariana é isso, você vai reduzir, porque você vai tirar um pedaço do seu ovário, vai reduzir. Então, você tem que estar orientada que você, congelando seus óvulos, é uma possibilidade de gravidez no futuro. Aí eu não quero engravidar. Bem, orientei, eu te dei as orientações, as informações para a melhor decisão para você. Então, e nesse caso, quando a mulher tem esse desejo e concorda em congelar, né? E depois, posteriormente, fazer uma fertilização, né? In vitro, é esse o nome, né? Correto, né, doutora? Na verdade, é muito difícil ainda, ou fica mais fácil? Por exemplo, mesmo uma mulher portadora, né, de endometriose, tendo os óvulos ali dela congelados, ela consegue engravidar com facilidade através da fertilização?
Vamos até falar um pouquinho antes, que eu sempre gosto de dar essa informação também, André. Assim, a mulher com endometriose, ela está associada à infertilidade, infelizmente, num percentual alto. Então, assim, em torno de 45% das portadoras também têm infertilidade. Mas a gente tem que lembrar dos Uhum. 55%. Tem muita paciente com endometriose que vai engravidar naturalmente, sem necessidade de fertilização. E aí eu ainda digo mais, eu acho que a paciente com endometriose, quando ela é bem avaliada e quando ela tem sintoma, necessita operar, opera com uma equipe multidisciplinar, uma equipe experiente e que resolve, né, a doença, ela tem uma chance bem aumentada de gravidez natural. Eu digo isso porque assim, eu já Uhum. acompanho, né, tanto a equipe do Cláudio Crispi quanto do Marco Aurélio Pinho de Oliveira há muito tempo e eu vejo os pacientes engravidando. Eu até brinco, falei, pô, vocês não estão deixando ela chegar em mim. Porque realmente isso acontece. Ou seja, opera bem, não precisa nem fazer nada. E eu fico super feliz. Eu adoro quando elas engravidam. Fico super empolgada. Uhum. Eu acho que, assim, a gravidez deveria ser natural para todo mundo. Deveria. É uma coisa que, assim, né? Tipo, a natureza fez a gente assim, a gente quer a gravidez, deveria acontecer. Quando a gente não consegue, a gente vai para as técnicas de reprodução assistida. E aí foi o que você falou. Será que ainda tem mais impacto? Né? A gente falou de adenomiose. A adenomiose é uma das coisas que dificulta um pouco esse processo. Porque numa mulher que quer gravidez, a gente não pode operar a adenomiose. Porque, na verdade, essa adenomiose ela pode ser no útero todo. Se eu opero tudo, eu tiro o útero dela. Então, Tirou o útero. o primeiro cartão vermelho é a adenomiose, que a gente tem que ficar de olho se a paciente tem ou não. E aí a gente vai Uhum. ver o seguinte: quanto mais velha nós estivermos, mais dificuldade vai ser da gente produzir um embrião de qualidade. Na paciente com endometriose, existem várias, vamos dizer assim, técnicas que a gente pode utilizar para reduzir esse impacto da doença. Então, usar pílula antes de fazer o tratamento, conseguir o maior número possível de óvulos para a gente conseguir o maior número de embriões possíveis, para a gente poder ter essa chance de dar a essa mulher várias chances de transferência de embrião, que às vezes Uhum. não acontece. Então, e além disso, na hora de transferir, foi uma das perguntas da caixinha, eu já aproveito para responder. Sim. Na hora de transferir, a gente prepara essa paciente melhor, principalmente bloqueia a doença para a gente conseguir realmente fazer uma boa transferência. Isso se já tem realmente um tempo maior da cirurgia. Se ela operou, por exemplo, se ela congelou o óvulo, fez a cirurgia, Uhum. tá limpa de endometriose e de repente me procura, ainda dentro daquele primeiro ano, dizendo assim: ai, doutora, a gente tentou, eu não consegui, eu tô com medo da doença voltar, eu queria fazer logo o tratamento. Ok, essa paciente ela tá com a pelve sem doença, porque foi operada, né, nesse período de um ano. E aí a gente orienta, tipo, olha, então vamos descongelar os óvulos, fazer os embriõezinhos e já tentar a transferência. Ó, qual é o mínimo de óvulos congelados que você acha o ideal? Esse número, Amanda, assim, a gente até chama de número mágico. Existem vários trabalhos tentando achar, né? Quantos ovos eu congelo, o que é melhor? Um número mais apropriado, E, né? então, assim, tem uma grande pesquisadora e outra mulher, que aí eu vou falar o nome, porque eu também sou mega orgulhosa, porque ela é uma baita pesquisadora, a doutora Ana Cobo, e ela fala vários trabalhos sobre isso, e um dos trabalhos dela mostrou que o ideal seria em torno de 15 óvulos. Às vezes, a gente não consegue, logo de primeira, 15 óvulos. Principalmente Os 15. já operou endometriose, que às vezes já tirou um pedaço do ovário. E aí a gente orienta essa paciente que talvez congelar mais do que 10 é o ideal. Então, fez a primeira vez, congelou 7, olha, tenta mais um estímulo, junta mais 7, vai chegar nos 14, mais próximo do 15. Tudo isso para a gente poder ter. De um modo em geral, com menos de 35 anos, a gente pensa em torno de 6 a 8 óvulos para uma gravidez. E acima de Uhum. 10 a 12 óvulos para uma gravidez. Então vai depender também da idade. E esse bate-papo aí a gente faz naquela consulta mega de fertilidade que eu converso lá no consultório. Ó, do jeito da Ju falou aqui, gente, eu acho ótimos os nomes. Eu nunca sei, eu vou falar que você é a Ju. Eu 3 vezes. Eu não sei se a inseminação é a inseminação intrauterina, Uhum. mas que é uma outra coisa que realmente é mais difícil. Ou seja,
A inseminação é aquele tratamento que a gente coloca o sêmen do marido preparado dentro do útero. Mas a chance de gravidez é muito próximo natural. Às vezes, na paciente com endometriose, a gente não consegue aumentar muito a chance. E realmente a gente tem que fazer até por volta dos 35 anos. Bloqueando a adenomiose, existe algum tratamento alternativo sem ser direto a FIV? Então, assim, a gente faz, a Juliana, eu acertei, viu? A gente faz o bloqueio da adenomiose geralmente com o mesmo bloqueio da menstruação, tá? A gente reduz, mas isso é meio incompatível com tentar natural. Então, a gente até pode pensar em tratar a adenomiose por um período, ver se essa adenomiose reduz e depois permitir a tentativa natural dessa paciente. É uma possibilidade. Nem sempre isso é tão vantajoso. A Amanda perguntou sobre congelamento, consegui 3, tenho 33 anos, endometriose, meu antimileriano, deve ser antimileriano, deu 0,92. O antimileriano, de um modo geral, o valor de referência que nós temos é acima de 1,26, é o normal. Abaixo de 1,26, a gente já fica de olho que pode dar uma baixa resposta. Mas eu não sei, né, qual medicação usou, qual dose, a gente não vai poder aqui falar tão especificamente do caso de cada um. Mas é importante entender que com 33 anos, talvez você consiga, assim, conversa com seu médico, ver se de repente não deveria fazer alguma coisa a mais para juntar mais para favorecer, né, essa sua possibilidade. Ó, a Ju fez fertilização mesmo. Então, isso às vezes acontece, né? A fertilização, outra frase, tem algumas pacientes aí minhas já sabem que eu falo isso, que a fertilização não é tábua de salvação. A gente tem essa ideia de que a gente vai fazer fertilização e tá tudo resolvido. Ah, tá tudo resolvido. Eu vou fazer FIV, vai dar tudo certo. Eu queria muito, muito que a paciente fizesse FIV. Eu colocasse o embrião no útero e falasse assim, vai pro pré-natal. Vai pro pré-natal, não precisa nem fazer o beta-HCG. E aí, às vezes, inclusive assim, não é assim que acontece. A gente tem aí o dado, né? Os especialistas, os pesquisadores tentam aumentar essa taxa, né, de sucesso da fertilização. Gira em torno de 40% global em mulheres, né, com seus 30 anos, isso bate às vezes 50, 55. Conforme a idade vai aumentando, vai reduzindo. Então, com 38 a 40 anos, a idade dá uma chance de 30% de sucesso. Então, assim, tem uma O relógio biológico, ele é terrível, né? A idade, eu falo que Papai do Céu podia ter pelo menos dado né? A gente fica mais velho, tem as rugas, os cabelos brancos, a gente ainda perde nossos ovos, podia ter economizado em alguma parte. É verdade. Tem um comentário. Tem um comentário aí, Alessandra, só não está dando para ver o nome, né? É muito triste o diagnóstico tardio, né? No caso da endometriose. Ela diz que tomou pílula, né? Desde nova, e a endometriose foi se alastrando, né? Infelizmente atingiu outros órgãos. E hoje ela faz cateterismo, é isso? Eu não De alívio? comentário, não sei se passou daqui. De alívio e vou iniciar fisioterapia pélvica. Sim. Então, por isso a questão da conscientização permanente, da campanha, para a gente tentar, de repente, diminuir o tempo desse diagnóstico, porque é muito tempo. Eu levei mais de 10 anos para descobrir. Com certeza. Então, eu também aqui, né? Então, assim, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente informar, é importante para as mulheres. Não, quando sentir e conhecer o seu organismo, né? Conhecer o seu corpo e ver que cada mês a menstruação está vindo, o ciclo está cada vez mais complicado, de dor, de tomar mais analgésico. Se eu mesma falo por mim, se eu tivesse a quantidade de informação que eu tenho hoje, ou até alguma informação, porque eu não tinha nenhuma, eu não ia levar tantos anos como outras mulheres levam, né? Então, assim, eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo hoje, eu acho que a gente pode fazer outras vezes. Com certeza. Falar também de endometriose, de adenomiose. E a gente pode falar também, Alessandra, da questão dos direitos. Lembra naquela live com o Dr. Cláudio, né? Super que você chegou a abordar. Porque às vezes eu não sei, por exemplo, existe tratamento de fertilização pelo SUS? Eu não sei. A gente pode, de repente, numa outra conversa, né? Porque às vezes muitas mulheres querem engravidar
e às vezes não tem condições até financeiras, né, tomar esse outro caminho. É uma bandeira que eu tenho levantado que eu acho assim, o SUS ele deveria ser igual para todos. E, infelizmente, os Sim, governantes não lembram das pacientes com infertilidade. Pelo menos no Rio de Janeiro não existe. Então, assim, uma paciente que vai operar ou uma paciente que precisa fazer uma fertilização não faz pelo SUS. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem que começar a lutar. Se a gente depender só dos governantes, eu não sei, a gente tem, né, vocês que são portadoras, vocês têm muitas redes, né, de contato entre si, e vocês têm que começar a pleitear isso e botar a boca realmente no trombone. Levar concordo com você. para os vereadores, né, para os deputados, falar assim, gente, entendeu? Olhem pra gente, a gente está aqui, a gente precisa de ajuda, entendeu? Eu acho isso Eu, super importante. eu tenho feito até isso, Alessandra, com relação à endometriose. Eu já procurei vereadores, deputados, tudo que você está falando, Isso aí. só que a coisa até ultimamente, assim, eu não vou nem falar, porque como não tem ainda algo concreto, É. e porque assim, eu acho uma maldade, uma violência a gente ter um ambulatório de endometriose, né, lá no Pedro Ernesto, e só ambulatório mesmo, acho que é só lá, né? Assim, indicando, assim, alguns outros lugares fazem endometriose também, mas eu não sei se tem essa denominação, né? Ambulatório de endometriose. Sim. Tá indo para ginecologia geral e acaba sendo investigado e operado. Mas realmente tem que ter mais Uhum. locais, tem que ter mais gente operando, e a gente tem ótimos cirurgiões pelo Rio de Janeiro todo, né? Tem o Hospital de Ipanema, Sim. Hospital de Servidores. Tem aí, por exemplo, o Hospital da Piedade, que sempre teve excelentes cirurgiões. Vou falar dos que eu conheço mais de perto, né? O Hospital da Lagoa. Então, assim, tem vários lugares que poderia estar sendo realmente avaliado, né? Feito esse atendimento. E além disso, né? Onde não tem mesmo nada é na parte de reprodução, que a gente tem que realmente conversar sobre isso como sociedade e dar essa oportunidade a todos os pacientes do SUS, não só as de endometriose, mas pacientes que realmente, né, têm muita dificuldade, que estão correndo, lutando e não estão conseguindo tratamento em local algum. Às vezes tem que ir para São É Paulo, verdade. tratamento pelo SUS. Assim, ir para São Paulo, todo mundo fala assim: ah, não, é só ir para São Paulo. Gente, ir para São Paulo conseguir a vaga no Hospital de São Paulo, morar em São Paulo por um período para fazer a consulta, depois morar para fazer o tratamento, depois, lógico, quando a gente tem um sonho, a gente corre atrás, mas até para correr atrás, assim, é muito difícil, né, na usuária do SUS. Então a gente tem que falar sobre isso. Os obstáculos são tantos, né? São tantas as dificuldades que muitas vezes a mulher acaba desistindo, deixando para lá, Isso né? e deixar Então, uma opção. deixa eu te falar uma coisa, nós temos menos de 5 minutos, Tá bem. então para a gente não ser mandado embora, né, para a luz não apagar, eu quero assim dizer que eu aprendi muito. Eu acho que todo mundo que está aqui tirou muito proveito, né? Você tem assim muito conhecimento, você ensina para a gente de uma forma muito prática, muito fácil, né? É fácil aprender com você. Bom, Eu quero te agradecer muito por esse momento que a gente passou aqui, falando, conversando, todas as informações que você deu. E eu quero fazer outras, vamos fazer outras, né? para conversar com vocês, né, com você, Andréia, que está aí militando em Tá. prol da portadores de endometriose. Eu acho que a gente tem que realmente divulgar bastante. Assim, já aceito logo sem problema nenhum. Vamos só marcar o horário, o dia, tudo direitinho para a gente falar mais sobre fertilidade e endometriose ou fertilidade, o que vocês quiserem, sem problema algum. Até se vocês aí quiserem, né, sugestionar para a doutora Alessandra aí na caixinha dela, né, outros temas, fiquem à vontade. E assim, Alessandra, foi um prazer muito grande te conhecer, mesmo que por aqui, né, pela câmera. E eu sou sua fã, viu? E fiquei Ah, muito feliz de conversar com uma médica, uma mulher. muito Não que eu não obrigada. goste dos meus meninos, os meninos são maravilhosos. Mas é legal a gente conversar com uma mulher, né? A gente está assim, me sentir representada, né? Ó, eu respondi a Liz antes, mas vou responder de novo. A origem da endometriose tem um monte de origem, Liz. A cura ainda não existe, mas a gente está aí na luta
para essa cura. Eu acho que tem muito a ver com a parte de imunologia. Eu sempre digo isso, assim. A gente vai resolver a endometriose quando a gente curar nosso sistema imunológico, que as portadoras de endometriose têm esse sistema imunológico aí que não consegue combater os focos. Então, quando a gente der armas para o nosso organismo, a gente consegue combater. E aí, se Deus quiser, a gente não vai precisar mais usar pílula contínua, operar e arrancar tudo. A gente vai resolver aí com certeza. Ó, Ah, um bate-papo excelente. Muito obrigada pelo convite. Assim, eu adoro essa conversa e bate-papo. Eu me senti lisonjeada de estar falando com uma mega jornalista como você. Então, assim, fica à vontade para me chamar. olha, e o lisonje... eu que estou lisonjeada de falar com você, que é uma médica linda por fora, linda por dentro, competente, querida. Puxa vida, eu amei. Que bom, Muito obrigada, tá, Alessandra? Faremos outras sim, com certeza. tá? Muito obrigada mesmo. Fica com Deus. Uma boa noite para Fica com você, bem, gente. tá? Obrigada pela participação de todo mundo, que isso equivale, essa troca, esse bate-papo. Com certeza. Beijos, tá? Muito obrigada, querida. Até a próxima.